Mateus capítulo de número 3, versículo 1. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha vestido de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Amém. Até aí, pode se sentar. Meus irmãos, nós temos vivido dias, momentos de tristeza por uma parte, por aquilo que tem acontecido com parte do nosso país. Mas é até estranho a gente se alegrar, porque por outro lado nós temos visto Deus agir poderosamente no nosso meio. Eu não consigo me recordar quantos cultos fazem em sequência que nós temos visto almas se renderem ao Senhor nesse local. Nós temos vivido uma glória, nós temos vivido uma esperança do Senhor no nosso meio, muito forte, muito grande, uma presença de Deus, pessoas se derramando diante do Senhor, pessoas se entregando a Jesus, pessoas se colocando diante do Senhor. E isso alegra demais o meu coração. Eu posso dizer com muita alegria que algumas pessoas por quem nós temos orado por muito tempo, o Senhor tem colocado a sua mão. O Senhor tem vindo e tem agido poderosamente. Nós temos visto culto pós culto que vem acontecendo, que com a palavra do Senhor sendo ministrada, o Senhor tem acrescentado todos os dias aqueles que seriam salvos. E é incrível como o agir de Deus no nosso meio tem sido um agir de Deus de uma forma como nós não, pelo menos eu não consigo entender. Porque muitas vezes nós imaginamos que as coisas vão acontecer porque nós oramos muito, que as coisas vão acontecer porque nós intercedemos, porque jejuamos. E é verdade, Deus age através da nossa oração, da intercessão, do jejum. Mas todas as vezes que Deus agiu sobrenaturalmente na nossa casa, na nossa vida, todas as vezes eu estava com as minhas mãos atadas. Todas as vezes eu estava sem força própria para poder clamar ao Senhor. Eu estava no momento dizendo: o Senhor não vai fazer isso agora, eu vou vir orando por outro propósito, por outra direção. E de repente, o Senhor faz. É como se recebêssemos um tapa na cara dizendo: não é pelo que você faz. É como se Deus se levantasse e dizendo: não é porque você orou, não é porque você teve força, não é porque você teve fé, mas é porque eu, segundo a minha vontade, fiz com que acontecesse. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse tema que João Batista anunciou, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o tema fala sobre isso, arrependimento, uma ordem no imperativo, nos dizendo: se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. João Batista era um homem que chamava muita atenção, porque ele não era um homem tão convencional para a sua época. Se vestia de uma maneira diferente, tinha uma mensagem de uma forma diferente.
escandalosa. Ele pregava com veemência e dizia: arrependei-vos. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver João Batista dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vai vir? E ele pregava arrependimento. Só que João Batista, ele não foi mais escandaloso pela sua veste, pelo cardápio que ele comia. O maior dos escândalos de João Batista, para a época, era o escândalo de ele pregar o arrependimento. Ele tinha o espírito profético, e foi por isso que a cabeça dele foi dada numa bandeja, porque ele denunciou um pecado. E é muito comum nós vermos todo mundo dizendo: nossa, eu gostaria da unção de Davi, conquistador, a unção da sabedoria de Salomão, que conquistava sem ter que derramar sangue, que conseguia fazer alianças de uma forma inteligente. Mas eu queria mesmo era unção dobrada de Elias. Eu queria mesmo era a porção de Moisés, de tocar o cajado no rio e o mar se abrir. O que eu queria mesmo era ter a unção do apóstolo Paulo, a teologia, de conseguir interpretar aquilo que acontecia no Antigo Testamento e trazer para o Novo Testamento de uma forma como que ele colocava Jesus no centro. Isso tudo é maravilhoso e não é errado pedir. Essa ousadia, esse poder. Mas quantos de nós nos deparamos pedindo para termos a porção de João Batista? Quantos de nós já paramos e pensamos: eu quero ter essa unção que fará com que eu perca a minha cabeça? Arrependei-vos. E eu queria começar conversando com os irmãos sobre essa palavra, arrependei-vos. O que nós entendemos como arrependimento? O que nós entendemos como mudar a atitude a qual nós tínhamos e agora partimos a ter outro tipo de atitude? Arrependimento. A palavra arrependimento, aqui quando João Batista diz, ele diz seguida de: é chegado o reino dos céus. Primeiro ele diz: larga aquilo que você está fazendo, se arrepende, tenha um encontro com o Senhor, se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Isso em Mateus capítulo 3. Se nós continuarmos a leitura e chegarmos em Mateus capítulo 4, no verso 17, vem Jesus. João Batista veio para poder preparar o caminho de Jesus. Ele veio, ele teve discípulos, ele foi indagado se ele era Jesus. E João Batista não falou de si mesmo, ele não apontou para aquilo que ele fazia, mas ele disse: não, eu sou a voz que clama no deserto, eu vou preparar o caminho do Senhor, mas eu não sou o Senhor. Certa vez os discípulos de João Batista chegaram para João Batista e disseram: olha, nós encontramos Jesus. E ele disse: então vai. Como seria nos tempos de hoje? Será que aquele discípulo que você ganhou para Cristo, que você orou, que você trouxe, e aí ele chega diante do mestre e ele fala: eu encontrei Jesus, e você fala: então vai? Ele fala: não, mas fica comigo, eu também ando com Jesus. João Batista, ele não teve para si a glória de ser o grande profeta que ele foi. Ele não teve para si o orgulho quando lhes perguntaram: você é o mestre? Você é Jesus? Você é o Messias? Ele não titubeou. E quando ele estava batizando para o arrependimento, e aparece Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, quando ele vem, no capítulo 4, no versículo 17 de Mateus, vamos ler, 4,17. Diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino
dos céus. Para que chegue o reino dos céus, para que se estabeleça a vontade de Deus na igreja, para que venha o céu na terra, é necessário arrependimento. É necessário que as nossas velhas práticas sejam deixadas de lado. Agora, o que é arrependimento segundo as Escrituras? Se eu feria, eu não firo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu caluniava, se eu roubava, se eu era um alcoólatra, se eu não cumpria as leis, agora você cumpra. E eu quero trazer aqui para os irmãos alguns exemplos de conversão nas Escrituras. Quando nós falamos de conversão, de arrependimento que nos gera a conversão, a metanoia, a mudança de mentalidade, nós estamos falando de estarmos andando em uma direção, e aí então eu mudo a direção e eu sigo ao lado contrário. Um giro de 180 graus. Eu estava indo para o lado esquerdo e agora eu não vou mais para o lado esquerdo e eu me coloco para ir ao lado direito. Eu estava indo para frente e aí eu entendi, eu faço a conversão e eu volto. E eu vou sentido contrário àquilo que eu estava indo. E o Senhor Jesus, Ele também na sua pregação, Ele diz, arrependei-vos. Quando nós pedimos arrependimento, que às vezes eu clamo por isso, eu falo, Senhor, me falta arrependimento. Me falta me arrepender dos meus pecados. Me batiza com uma convicção daquilo que eu tenho errado com o Senhor. Porque assim eu consigo colocar diante do Senhor e o Senhor me conceder graça para que eu possa passar por isso. Mas percebam que tem uma palavra no imperativo. Arrependei-vos. E não está dizendo, espere que o Senhor venha trazer o seu arrependimento no coração. Mas é uma ordenança que Ele dá para a gente. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Vocês serão participantes do reino dos céus. Em Lucas, eles vão dizendo, o Lucas vai dizendo assim, vão dizer para vocês que o reino é chegado ali, ou aqui, que está vindo, mas o reino está dentro de vós. A mudança que Cristo fez de dentro do nosso coração para fora. Eu era um perseguidor do Evangelho. Na minha escola, no meu trabalho, se chegasse alguém perto de mim dizendo, olha, eu sou crente, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu dizia sempre assim, olha, eu te respeito, mas fica aí, que eu fico aqui, e a gente não se mistura. E olha o que Deus fez comigo. Só que o dia que Cristo trouxe essa convicção no meu coração, como eu relutei. Como eu disse, não é esse o caminho. Não é possível que os crentes estavam certos. Não é possível que as Escrituras, que é isso que aponta para o Senhor. E muitas vezes o nosso coração pode estar endurecido. Muitas das vezes nós que congregamos, somos crentes, amamos a Jesus, amamos a igreja do Senhor, mas o nosso coração pode estar endurecido por falta de perdão. Às vezes com razão, porque você foi maltratado, porque você foi tratado de uma forma que não foi bacana. Mas Cristo, Ele diz que o reino, Ele chegou dentro de você. E Ele ordena, olha que legal, eu vou ler daqui a pouco, as palavras do apóstolo Paulo, que também traz uma ordenança de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Quando o cristão passa por uma mudança de vida, é impossível que ele não mude. Quando a pessoa ela vem até a frente do altar, ela se entrega a Jesus, é impossível que ela não mude.
É impossível que o fruto do Espírito não comece a germinar dentro de você. É claro que todos nós passamos por um processo, mas daí então o Espírito Santo começa a guiar as suas atitudes. Daí então você começa a se constranger. Lembra do início, quando você se converteu? Que você estava no primeiro amor e tudo aquilo que você fazia, você queria consultar para saber se você não estava desagradando a Deus. Porque o Espírito Santo, ele te constrangia quando você fazia algo errado. E às vezes você errava até pelo excesso, com medo de pecar contra o Senhor. Pelo zelo com a sua palavra. Ter um encontro com Jesus e não ser transformado é impossível. Tem um grande pregador, evangelista, Paul Washer, acho que muitos de vocês devem conhecer. Ele usa uma ilustração para dizer sobre se encontrar com Cristo, que eu gosto muito de usá-la. Que ele diz que é impossível uma pessoa ter um encontro com Cristo e não sofrer mudanças. E ele dá um exemplo. Ele diz: imagina que eu vou tomar um café com um amigo. Marquei na padaria com um amigo e vou tomar um café com ele. E aí esse amigo, ele se atrasa para o compromisso. E aí ele chega no compromisso, lá no café, 40 minutos depois do combinado. E aí ele pergunta: por que é que você... Obrigado, amor. Por que é que você se atrasou? Está tudo bem com você? E o amigo dele responde: não, sabe o que é? É que eu fui atravessar a rua, passou um caminhão e me atropelou, eu caí lá do outro lado, e aí até que eu me levantasse, que eu me arrumasse de novo para poder ir tomar um café com você, demorou esse tempo aqui, desculpa pelo atraso. E aí o outro diz assim: o que está acontecendo? Você acabou de me dizer que você foi atropelado por um caminhão, se levantou e veio aqui tomar café comigo? E ele diz: é impossível você ter um encontro desse com um caminhão e você sair do mesmo jeito. Você se levantar e sair andando, isso é impossível. E ele dá essa ilustração para com Jesus. É impossível você se encontrar com Jesus, você se levantar e você sair para os seus compromissos do mesmo jeito. Cristo, ele causa uma transformação, uma mudança dentro do seu coração. É impossível que ele entre dentro do seu coração, que você tenha um momento de vivência com Deus, que você pise no Santo dos Santos e você saia a mesma pessoa daquele lugar. Lá em Lucas 19, fala sobre a história de Zaqueu. Zaqueu, um publicano, um homem que era cobrador de impostos. E ele trabalhava para Roma, sendo judeu. Você imagina o que é o nosso povo ser escravizado, o nosso povo pagar duros impostos, e um de nós se filiar a Roma para poder cobrar duros impostos de nós. Um de nós. Como que seria Zaqueu? Como que seria a reputação de Zaqueu? Só que a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. E um dia, Jesus está passando, e ele sobe, a música nos ensinou, né? Que ele sobe numa árvore, e ele fica esperando Jesus passar, e ele quer ver quem é que estava ali. Só que Zaqueu não era um homem bem visto. Os cobradores de impostos, se Roma cobrasse 1x, eles poderiam colocar acima quanto eles quisessem. E talvez, dessa forma, Zaqueu enriqueceu ilicitamente, roubando o seu povo. Quando Zaqueu está naquela árvore e Jesus passa por ela, não foi Zaqueu que foi ao encontro de Jesus, não foi Zaqueu que balançou a árvore, que pulou lá na frente, mas Jesus olhou para Zaqueu e ele disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Cristo, ele é o nosso Salvador. E o papel de um Salvador é salvar quem está em necessidade de salvação. Um papel de um médico é curar, é trazer o remédio, é trazer ali a solução para quem precisa ser curado de uma doença, sair de um problema físico, mental, enfim, uma doença. O papel do pedreiro é erguer edifício, reformar, revestir. O
papel do professor é ensinar, do pastor é pastorear, e do Salvador é salvar. Jesus veio para salvar, não salvar aqueles que não precisavam, mas Ele veio para aquele que estava doente, Ele vem para aquele que necessita. E Cristo, quando Ele se encontra com Zaqueu, eles vão para a casa de Zaqueu, e Zaqueu, constrangido com a atitude de Jesus, Zaqueu não se apresenta para Jesus, mas Jesus diz para ele: Zaqueu. Estudiosos dizem que o espírito profético é uma característica do ministério de Jesus, como um profeta. E quando eles chegam, Zaqueu diz: olha, eu vou dividir a metade de tudo aquilo que eu tenho com os pobres, e se eu defraudei, se eu peguei mais de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E a resposta de Jesus para Zaqueu foi: hoje entrou salvação nessa casa. Cristo veio para salvar. Percebam a atitude de Zaqueu. Se ele era um homem que roubava, fazer ao contrário de roubar, não era apenas parar de roubar, mas sim restituir aquilo que ele roubou. Se você mentia, agora você não só para de mentir, mas você tem um compromisso com a verdade. Se você é um homem ou era uma mulher agressiva, agora você não passa só a parar de agredir, mas você passa agora a ser um promotor da paz. Você passa agora a ser pacificador. Se você era uma pessoa que você fazia muito mal, e aí imagina, pensa no mal, aquilo que você fazia. Não basta só com Jesus eu parar de fazer, mas agora eu faço o contrário daquilo que eu me propusia a fazer antes. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Queridos, lá em Atos 16, fala da história de Paulo e Silas. Paulo e Silas haviam sido presos porque tiraram o demônio de uma jovem adivinhadora. E eles foram presos, açoitados, e estavam presos. Foi que a Bíblia narra uma história maravilhosa, que à noite eles começaram a orar e a adorar a Deus. E enquanto eles adoravam, eles clamavam, as prisões, aconteceu um reboliço, deu ali um terremoto, e as prisões, as portas das prisões foram soltas, e todos eles foram soltos. E o soldado romano, que havia açoitado Paulo e Silas e colocado eles na prisão, ele ia se matar, porque quando aconteceu o terremoto, os presos, eles iam sair, eles iam fugir, eles iam embora. E aquele soldado, ele sabia o que ia acontecer com ele, se aqueles presos fossem embora. Ele falou: eu prefiro a morte, eu vou me matar. Mas Paulo diz: não faça mal a você. E aí, quando veio luz aos olhos dele, eles chegaram perto e o soldado disse: o que eu faço para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, leiam depois, está lá em Atos, está lá em Atos 16, é isso mesmo, Atos 16. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, o soldado que havia açoitado Paulo e Silas estava curando, estava tratando as feridas de Paulo e Silas. Porque se na minha conversão eu agredia, agora eu trago o refrigério, eu trago o bálsamo, eu curo. Se antes eu causava o mal, agora eu faço o bem. Eu não só deixo de fazer o mal, como agora eu vou para fazer o bem. Eu não só deixo de fazer aquilo que é ruim, como eu promovo aquilo que é bom. Arrependei-vos. Esse
Volte às boas práticas, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus agora ele mora dentro de nós. O reino de Deus agora ele é estabelecido pela sua igreja. Atos, capítulo de número 17. Esse eu queria que nós lêssemos. Vamos para Atos. Atos capítulo 17, versículo 23. Toda oportunidade, querido, que Deus dá para você, de você ministrar a palavra de Deus, no trabalho, na casa, em um pequeno grupo, no lugar que você for, a palavra que Deus colocou, sempre nos evangelhos, para quando você ministra, é arrependei-vos. Eu acompanho um pastor, bem antes de ele ser um pastor, ele era um jovem, que ele mora no sul, e hoje ele tem uma igreja grande, Deus prosperou o ministério dele, muito grande, jovem pastor, da minha idade, se tiver mais 1 ou 2 anos, e ele fechou a igreja dele, com todos os membros, e eles estão todos na rua, pregando, eles estão pregando, e ele consegue reunir ali 10, 15 pessoas, e ele diz para o povo, se arrependam para que vocês sejam salvos. Vocês foram alvo. É incrível ver a pregação daquele homem naquele lugar, cheio de água, ele junta o pessoal assim, ó, vai resgatando o pessoal, trazendo, e ele já vai colhendo o pessoal. Deixa eu falar um negocinho aqui com vocês. Um já vem com o violão atrás, ele fala, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam de arrependimento. Se arrependam, porque o reino de Deus está vindo. Se você não se arrepender, a oportunidade que Deus está dando para vocês que sobreviveram é uma oportunidade de uma graça muito grande. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Se arrependam e creiam em Jesus e creiam no Evangelho, porque pode salvar a sua vida. Num momento muito difícil, muito delicado, a palavra é arrependei-vos. Atos 17, versículo 23, diz assim, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. No Areópago,
como se fosse um grande museu. Tinha lá os altares de adoração aos deuses. Um pouquinho antes de onde nós começamos a ler, o Paulo diz: olha, eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos, mas eu vi que entre os altares que vocês colocaram, existe o altar a um Deus desconhecido, e é sobre esse Deus desconhecido que eu vim falar. Vocês se escandalizam porque eu estou falando da ressurreição dos mortos. E essa era o escândalo daquele povo. Ressurreição dos mortos? E o apóstolo Paulo vem dizendo sobre a ressurreição dos mortos. O cristianismo vem falando sobre a ressurreição dos mortos. A nossa esperança é a ressurreição dos mortos. Cristo veio e para nos dar essa certeza de que nós ressuscitaremos junto com Ele. E é um escândalo isso. E o apóstolo Paulo diz, e que Deus ordena a todos e em todos os lugares que eles se arrependam. Deus ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Mais uma vez, uma ordenança do Senhor. Uma ordenança nas Escrituras, no imperativo, dizendo: se arrependa. Ordenança, arrependimento. A nossa geração é uma geração que precisa de arrependimento. A nossa geração é uma geração que precisa entender que não é só feio, falando no âmbito de criança, morder o amiguinho, bater no amiguinho. Que não é só feio eu falar um palavrão. Porque meu filho foi para a escola e aí lá na escola ele falou um palavrão. Não é só feio falar o palavrão. Mas filho, você deve falar palavras de bênção. Você deve abençoar os seus amigos. Você deve orar pelos seus amigos. Além de você não morder, seja carinhoso. Desde criança. Porque às vezes, nós não entendemos isso. Porque às vezes no nosso dia a dia, nós como adultos, nós falhamos em não ter o arrependimento que as Escrituras diz que traz a salvação para dentro da nossa casa. De entender que quando erramos, quando pecamos, e vamos fazer isso, irmãos, não só o deixar de fazer, mas o como fazer o contrário. Porque existe essa ordenança. Só que existe algo muito maior do que a ordenança de arrependei-vos. Existe o reino dos céus chegando diante de nós. Cristo pregou essa palavra: o reino dos céus é chegado. E o reino dos céus chegou. Cristo naquela cruz, Ele abriu, Ele escancarou as portas da graça. Nós temos oportunidade hoje de adentrarmos dentro da graça do Senhor. Nós temos oportunidade hoje. Não é no dia da vinda do Senhor, é hoje, meu irmão. Cristo está com as portas e os braços abertos hoje para nós. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureças o seu coração. Você, se por acaso luta para perdoar, se arrependa. Se você luta com as dificuldades do dia, e são bastante. O pastor falou aqui agora há pouco, nós somos a geração que passamos por situações de calamidades máximas que nunca na humanidade foi passado. Por doenças, por problemas, o avanço, a geração fast, a rapidez, o imediatismo. E tudo isso pode consumir o nosso coração. Mas Cristo, o bom pastor, que não nos desampara, Ele dá uma ordenança: se arrependa. É chegado o reino de Deus. Todas as vezes que Deus me deu a oportunidade de ministrar, de pregar para uma pessoa que não conhece a Jesus, e de pregar, e de pregar, e de pregar. Às vezes alguns amigos meus me ligam e falam assim: pô, Dani, eu estou com dificuldade aqui com a esposa, e cara... E aí eu os ouço, e logo em seguida eu falo: cara, você precisa se arrepender, cara. Ele fala: não, mas a minha esposa... Eu falei: não, entenda, ela precisa também, mas eu estou falando com você.
Você precisa arrepender. Você precisa se entregar ao Senhor. E Cristo, quer seja de uma forma maravilhosa através de um milagre, quer seja através da ministração de uma palavra, quer seja na ministração do Evangelho, quer seja no abraço do irmão, na comunhão, em uma criança, quer seja numa catástrofe como está acontecendo, Cristo vem chamando os seus e a sua igreja todos os dias, e todos os dias o Senhor vai acrescentando aqueles que haviam de ser salvos, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu decreto. Todas as coisas. Quer dizer que tudo vai dar certo? Não. Quer dizer que tudo vai acabar bem? Não. Mas quer dizer que até o mal coopera para o bem. Até as coisas difíceis que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Se arrependa de uma vida de pecado. E, meu irmão, eu não tenho essa vida de pecado, graças a Deus. Mas pode ter certeza que na sua semana tem alguém que tem uma vida de pecado. Tem alguém que tem uma vida longe do Senhor. Uma vida longe de Cristo significa a eternidade inteira longe do Senhor. Assim como Zaqueu, em cima daquela árvore, Cristo passa e ele salva Zaqueu. Assim como aquele homem que ia se suicidar, que ele ia se matar, Cristo, através da vida do apóstolo Paulo, salva aquela vida. Assim como você, um dia, Cristo te chamou, seja numa igreja, seja num bar, numa balada, na rua, no trânsito, através de uma catástrofe, Cristo te chamou e Ele te salvou, e você respondeu com arrependimento, e você respondeu com fé, e Ele salvou a sua vida. Assim também Cristo vai te usar, meu irmão. Eu não sei em quantos anos, eu não sei em quanto tempo, mas o Senhor vai te usar para que você ganhe vidas no lugar que você está. Fale do amor de Deus, fale do arrependimento, pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo, para que quando as trombetas do Senhor tocar e o Senhor vir buscar a sua igreja, a gente suba proclamando a vitória do Senhor com o seu santo Evangelho. Mas pregue, queridos, a minha fé nos últimos cultos tem aumentado muito, porque eu vejo respostas de oração de 5, de 7 anos acontecendo. E Cristo, eu preguei, desisti, entreguei, voltei, falei, vocês nunca vão ser salvos. Depois orei de novo, me arrependi, voltamos e continuamos em oração. E de repente, no momento que nós não esperávamos, o Senhor chama a sua igreja. E eles respondem com fé. Para a glória de Deus. Creia nisso. Talvez no seu coração, meu irmão, tenha uma pessoa que você ora há anos e que você desistiu. Que você ora há anos e que você falou, olha, eu já orei, eu já falei, pediu para ser respeitado. Cristo, Ele chama o seu povo. Cristo chama a sua igreja. Cristo vai buscar. Ele é o bom pastor, Ele é longânimo, Ele é amoroso, Ele busca. É o homem que deixa 99 em segurança e vai buscar a que está perdida. É o homem que mesmo em meio às dificuldades, a um povo que o negaria, ele se dá, se entrega. Esses dias o Miguel, 4 anos, falou assim para mim, pai, o diabo matou Jesus na cruz. E olha que pergunta difícil para responder para uma criança de 4 anos. E eu falei para ele, não, filho, o diabo não matou Jesus naquela cruz. Ele se entregou por causa do seu pecado, por causa do pecado do papai, da mamãe, da igreja, do povo, do mundo. Ele se entregou. E ele ficou olhando para mim. Ele falou, ele se entregou. Talvez ele até sem entender o que é se entregar. Mas eu disse, foi isso que eu disse, filho, ele se entregou. Foi ele que quis. Ele foi lá e nos salvou.
por causa da nossa maldade. E Ele nos salvou. Que essa palavra queime no seu coração. Ele nos salvou. Daqui a pouquinho a gente vai. Daqui a pouquinho Ele vem buscar seu povo. Enquanto isso, prega para mais um. Convida mais um. Chama mais um. Ora. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele responde às nossas orações. Às vezes pode parecer, irmão, que você ora há tempos e Deus não tem ouvido, que Deus não tem respondido. Mas sabe a parábola do homem que fica importunando o rei, e todas as vezes ele pede até que ele concede? Cristo tem o momento certo para a sua vida. E quando pregardes, anuncia o amor de Deus pelos perdidos, e anuncia o arrependimento, porque foi com essas palavras que Cristo foi salvando. Se arrependa. Ordenança a todo mundo, se arrepende, porque é chegado o reino de Deus. Vamos orar? Se coloque em pé. Eu quero orar com vocês. E eu quero que você coloque uma pessoa nessa oração. Eu quero que você traga à sua memória uma pessoa que você ora, que você talvez tenha desistido. Ou que você não lembra, não é nem questão de desistir, mas de tanto eu pregar já desgastou um pouco, eu estou dando um tempo de falar para não ficar chato. E meu irmão, Cristo é poderoso. Cristo tem poder para salvar. Ele é Salvador. Esse é o objetivo do nosso Senhor. Ele veio nos salvar. O prazer do Senhor é em salvar o seu povo. Vamos orar. Senhor, Deus, assim como o Senhor teve um encontro na vida de Zaqueu, assim como o Senhor teve um encontro na nossa vida, na vida da igreja, nós queremos te pedir, Senhor, por cada pessoa que está no nosso pensamento, no nosso coração, que está nessa oração. Nós não conhecemos, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos se será hoje, se será amanhã, semana que vem. Mas nos ajuda, Senhor, a ministrar a sua palavra. E indo, que nós levemos a palavra de arrependimento às nações. Para que o seu Santo Espírito, Senhor, convença da morte, do pecado, do juízo. Porque o nosso papel, Senhor, é ministrar a sua palavra, mas o convencimento vem do Espírito Santo de Deus. Senhor, salva o teu povo e busca mais um. Busca mais um. Deus, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. E nós estaremos aqui, Senhor, clamando, orando, pedindo, incansavelmente, depositando nossas esperanças na sua graça, na sua misericórdia, que o Senhor irá salvar o seu povo, que de uma maneira maravilhosa, misteriosa, terrível, o Senhor salva o teu povo, porque naquela cruz tu se entregou por nós. Traz arrependimento, Senhor, para essas pessoas, traz arrependimento para nós, e aquelas palavras que foram duras, nos ajuda a transformar em palavras de amor. E Senhor, os homens que eram agressivos, que sejam homens amorosos. E as pessoas, Senhor, que maldizeram ao Senhor, que maldisseram ao Senhor, que sejam palavras benditas ao seu nome. Que Tu és um Deus consolador, um Deus de amor, um Deus que salva, que resgata, um Deus que vai buscar o perdido. Em nome de Jesus. Amém.